Oi, e aí? Pronto para mudar? Meu nome é Rosiane Oliveira, eu sou coach motivacional de oratória. Eu ajudo pessoas que têm dificuldade de falar em público a falarem com muito mais desenvoltura e felicidade. Isso faz sentido para você? Se faz, continua aqui no canal, porque hoje eu tenho uma dica muito legal para falar para você, que é sobre os gestos. Gestos que devem ser evitados, banidos na hora de fazer uma apresentação. Bom, sempre quando eu vou falar sobre esses gestos, eu acho até um pouco engraçado, porque geralmente quando eu faço uma palestra de oratória com coaching, eu acho que é a parte que mais as pessoas fixam, é a parte dos gestos, porque às vezes eu encontro as pessoas muito tempo depois, mais de anos depois, e a pessoa, você fez aquela palestra dos gestos e tal, e é a parte que mais fica, né? Geralmente as pessoas não esquecem esses gestos. E hoje eu tô fazendo um vídeo para falar para vocês sobre esses gestos. Bom, na hora que a gente está fazendo uma apresentação, nós temos que nos policiar muito no que a gente está falando, né? Para que o que a gente está, para o que você esteja falando seja uma coisa que realmente seja interessante para quem está ouvindo, né? Então, na hora que você vai fazer uma pesquisa, na hora que você vai fazer o roteiro do que você vai falar, da sua apresentação, você tem que pensar bem no que será dito, nos tópicos que serão abordados, para que a sua apresentação fique bastante interessante, para que as pessoas assistam com prazer, com alegria e não bata aquele tédio na hora da apresentação, né? Só que muita gente às vezes esquece de como se portar diante do palco ou diante das pessoas ali no momento da apresentação. E quando eu falo apresentação no modo geral, ou num TCC, ou para quem vai ministrar às vezes a palavra, né? Às vezes é de alguma congregação, de alguma igreja e precisa falar à frente, vai ministrar a palavra. Ou às vezes numa apresentação de trabalho na escola ou numa pós-graduação, seja onde for que você for apresentar o seu trabalho, ou seja, em qualquer momento que você se vê obrigado a falar em público para pessoas, você tem que se policiar com os gestos que você faz. Porque muitas das vezes esses gestos, eles saem espontaneamente e você às vezes nem percebe que eles saíram. Por exemplo, quais são os gestos que devem ser evitados? O primeiro deles, eu vou dar exemplo de alguns, mas depois você começa a prestar atenção quando você vê uma apresentação, se a pessoa está fazendo algum gesto parecido. Por exemplo, se eu estiver falando com você e aí eu começo a falar assim, não, gente, porque você tem que prestar muita atenção. Que gesto é esse aqui? Pense. 1, 2, 3. Lembrou que gesto é esse? Ele deve ser evitado. Quer ver um outro gesto que deve ser evitado? Não, porque quando você for apresentar, você tem que tomar cuidado, muito cuidado. Que gesto é esse aqui? 1, 2, 3. Lembrou que gesto é esse? Mais um gesto que deve ser banido. Gente, preste muita atenção mesmo. Você pode... Que gesto é esse aqui? 1, 2, 3. Lembrou? Mais um gesto que deve ser evitado. E assim como esses gestos, existem vários outros gestos, né? Que às vezes a pessoa está apresentando e a pessoa faz inconscientemente. Quer ver um outro gesto que eu já vi muito, já vi até na televisão e que a pessoa fez, com certeza, não prestou atenção e que tem um significado? Às vezes você vai falar e você não sabe o que você fazer com a sua mão. Aí você acha que botar a mão assim, tá vendo? Não, porque você tem que gesto é esse aqui?
1, 2, 3, lembrou? Então, tome bastante cuidado com os gestos na hora da apresentação. O que você vai fazer com as suas mãos é muito importante, porque, querendo ou não, esses gestos passam alguma mensagem para quem está vendo. E isso, claro, que vai tirar um pouco da sua credibilidade. Então, preste atenção. Cuidado, se policie bastante e não deixe a sua apresentação ir por água abaixo por causa de um gestinho que você fez. Cuidado, os gestos têm significado. É como diz aquele livro famoso, O Corpo Fala, e o corpo fala e fala mesmo e fala muito. E às vezes a gente passa uma mensagem com o corpo sem nem ter consciência inconscientemente, tá legal? Então, a dica de hoje é essa. Presta atenção nos gestos na hora que você for falar. É muito importante e eu tenho certeza que você nunca mais vai errar essas dicas aqui, tá legal? Muito obrigada. Se você ainda não curtiu a minha página lá no Facebook, curta, Coach Rosiane Oliveira, Instagram, coach.rosiane.oliveira. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, dê o seu joinha, porque eu vou ficar muito feliz. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu faça algum vídeo de alguma coisa que você não sabe, que você gostaria de saber, mande para mim, ou aqui nos comentários do canal, ou no inbox da minha página, que eu vou ficar muito feliz em receber os seus comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Tá legal? E quer saber? Eu confio em você.